Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Passada, o nosso podcast do canal Paleoblog. Eu sou Alberto Pilati, o seu host de sempre, né, e dono aqui do canal Paleoblog. No episódio de hoje, então, estou aqui com o meu co-host de sempre, o Davi, que é divulgador científico lá no perfil Um Espécime do Twitter. Fala aí, Davi. Fala aí, o nome é Um Experimento. Eu sou o espécime, no caso. Porque o Vale. nome do negócio é o experimento e daí a arroba é o espécime, daí eu me confundo, mas enfim. De qualquer forma, o link vai estar Exato, aí exato. embaixo na descrição. O perfil tá um pouco parado ultimamente, mas já tem bastante coisa lá, bem legal, caso vocês queiram ver. Maravilha. E no episódio de hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, que é o paleontólogo Maurício Garcia. Bem-vindo, Maurício. Fala pessoal, muito obrigado pelo convite aí, é uma honra estar participando. Maurício, você poderia se apresentar para o público, né? Falar onde que você trabalha, com o que você trabalha, né? Fazer um resuminho aí. Certo, então. Então, pessoal, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu estou concluindo o meu mestrado. O meu mestrado foi focado basicamente na anatomia do dinossauro daqui do Triássico, do Rio Grande do Sul, o Gnatovorax cabreirae. Acho que é um dinossauro que agora, ultimamente, é bem conhecido pelo pessoal. E eu desenvolvo minha pesquisa, né, e meus trabalhos no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o CAPA, né, que é um centro de pesquisa focado em paleontologia, que tem aqui no Rio Grande do Sul. E nosso ramo aqui é principalmente os fósseis do Triássico, né, mas a gente tem áreas e pessoal trabalhando com fósseis de várias idades, assim, vários grupos taxonômicos. Então é algo bem amplo mesmo. Ah, que maravilha. E a gente trouxe o Maurício aqui no episódio de hoje para a gente falar um pouco sobre um dos grupos extintos favoritos de vocês, né? Os dinossauros. No caso, a gente vai falar sobre a origem dos dinossauros, né? Como que eles começaram, né? Como eles se desenvolveram, aonde que eles surgiram. A gente vai tentar abordar um pouco sobre esses assuntos aqui nesse programa. Como sempre, o aviso, né? Este programa está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. No YouTube ele sai antes, né, do que na plataforma de áudio. E como esse programa é gravado, nós não temos como responder perguntas ao vivo, mas sempre antes de cada programa eu vou nas redes sociais do Paleoblog pedindo para vocês enviarem suas perguntas sobre esse tema. Então, se vocês quiserem enviar perguntas, né, dúvidas para um próximo programa, né, eu sempre falo qual que é o assunto do programa antes. Então, vocês não esqueçam de seguir o Paleoblog no Facebook, no Instagram e no Twitter, né? Que eu sempre posto por lá e vocês enviam suas perguntas por lá, certo? Beleza, então. Então, os dinossauros, né? Como eu falei, eles são o grupo extinto que é o xodó da maioria do pessoal que gosta de paleontologia, até mesmo os que não são tão chegados na paleontologia gostam de dinossauros, é o grupo que furou a bolha, né? E a gente sempre tem essa imagem dos dinossauros lá como os dinossauros mais derivados, né? Então, o Tiranossauro Rex, o Triceratops, são todos do finalzinho ali da era dos dinossauros, né? Mas os dinossauros eles tiveram, como todas as outras criaturas desse planeta, tiveram um início bastante humilde, né? Os dinossauros eles governaram o planeta durante a era Mesozoica, né? Por mais de 150 milhões de anos, e eles tiveram sua origem no período Triássico, né? Mas muita gente, às vezes, pode pensar que virou do Permiano para o Triássico e já tinha dinossauro, né? Mas não é bem assim, né? Os dinossauros eles só vão surgir ali na metade do Triássico, não é isso? Primeiros, Isso. indubitavelmente, dinossauros, né? É isso. A gente tem alguns registros mais escassos que talvez, né, se tratem de dinossauros que são um pouco mais antigos, ali de cerca de 200, talvez, né, cerca de 240 milhões de anos. Mas os registros inequívocos que a gente chama, né, os que a gente, entre aspas, tem certeza de que são dinossauros e que a gente tem datação para poder comprovar a idade, digamos assim, são os de 230 milhões de anos, dinossauros, então, do Brasil e da Argentina. Esses são os inequívocos, digamos assim. A gente tem outros dinossauros em outros pontos do mundo, digamos assim, né, que são provavelmente da mesma idade, mas como as formações de onde eles vêm,
não tem datação muito correta, esse tipo de coisa assim, a gente acaba deixando restrito, né, mais aos do Brasil e da Argentina, assim. Então, a Uhum. gente acaba achando que talvez por ser os dinossauros mais antigos, né, que eles não fossem tão diversos ou alguma coisa desse tipo assim, mas na verdade a gente tem bastante fósseis até desses bichos, algo que é de certa forma inesperado, e eles são bem diversos taxonomicamente, né? Depois a gente pode até comentar um pouco mais a respeito disso. E eu acho que é interessante a gente falar então um pouco o que é o contexto ali do início do período Triássico, né? Então, no final do entre, né, o final do período Permiano e o início do período Triássico, nós tivemos a extinção permiana, né, a grande mortandade, que é a maior extinção em massa que nós temos no registro fóssil, né? Acho que é quase 90%, mais de 90% das espécies, não é? Alguns locais foram extintos devido a esse evento. E a gente tinha um mundo bastante desolado depois desse evento de extinção, no período Triássico. Só que, como a gente falou aqui, os primeiros dinossauros eles vão surgir na metade do período Triássico, ali por volta de 240, 233 milhões de anos atrás. E antes disso, não eram eles, né? Quem estava ali dominando era a Pseudosúquia, né? Que eram relacionados aos crocodilos e tudo mais. Os dinossauros eles não tinham muito a ver nessa questão, né? E os Pseudosúquia eles radiaram muito, né? Dominaram bastante o ecossistema da Pangeia do período Triássico, né? Mas em certo momento coisas começaram a não ficar tão legais para Pseudosúquia e os outros animais, não é? Que eventos assim que começaram a ajudar os dinossauros a ocupar o espaço que eles ocupariam mais tarde, né? Então, eu acho que o principal evento que é comentado, né, quando a gente fala a respeito eh, dessa troca de fauna, né, entre os pseudossucos e os outros arcossauromorfos em relação aos dinossauros, seria o evento pluvial do Carniano, né? Então, o Carniano, ele é um estágio ali, é uma faixa de tempo dentro do período Triássico que começa mais ou menos temporalmente, né? Começa mais ou menos na metade do Triássico e dura cerca de 10 milhões de anos, mais ou menos. Então, vai de 237 até 227 milhões de anos. E foi um período onde se tem registrado um grande aumento na pluviosidade, né? Então, nas chuvas, basicamente. E isso acarreta, então, em toda uma mudança, né? Principalmente da flora, dos continentes. E obviamente, então, seguindo isso, a gente tem também uma mudança na fauna. Então, antes disso, né, antes do evento pluvial do Carniano, a gente tem rochas com um clima bem mais árido, assim, bem mais seco também. E, né, durante e após o evento pluvial do Carniano, a gente vai ter rochas, então, com ambientes mais úmidos, ambientes com ambientes mais fluviais. Então, Uhum. então a gente transiciona de ambientes mais áridos para ambientes mais fluviais, esse tipo de coisa. E isso acarreta, então, em toda uma mudança na fauna e na flora. Os dinossauros, eles surgem, né, no início do Carniano, pelo menos com base nos registros inequívocos que a gente tem, e ao longo dessa faixa de tempo eles vão ficando cada vez mais diversos e vão se espalhando, digamos assim, pelo globo, até que na etapa subsequente, né, do Triássico, o Noriano, Uhum. os dinossauros já são praticamente a fauna dominante, assim, na maior parte dos lugares onde eles são encontrados. Então, a gente tem uma diferença bem clara assim entre a diversidade e a abundância de dinossauros no Carniano, né? No Carniano, os dinossauros eles prefazem menos de 10% dos fósseis encontrados, né? Então, apesar de a gente ter bastante fósseis deles, a gente encontra muito mais dos outros, né? Dos outros grupos que existiam, então, sinodontes, arcosauromorfos, então, incluindo rincossauros, que eram, né, herbívoros bem abundantes, de sinodontes, né? Aqui, assim como os sinodontes são sinápsidos, estão na linhagem, digamos assim, que levaria posteriormente aos mamíferos. E os pseudosúquios, né? Que daí inclui toda uma variedade de animais, como, por exemplo, os loricatos, que aí a gente tem animais que são, dentre os pseudosúquios, são alguns dos mais próximos
aos crocodilos. Um dos mais conhecidos aqui do Brasil seria o Prestosuchus, né? Também o que foi um dos Uhum. maiores predadores do período Triássico. Ele não chegou, ele provavelmente não conviveu com esses dinossauros inequívocos que a gente conhece. Ele talvez tenha convivido com silessaurídeos, que, né, podem ou não ser dinossauros. A gente pode também entrar nessa questão mais para Uhum. frente. Então, mas, né, durante, mesmo nos estratos do Carniano, onde a gente tem dinossauros, a gente também tinha outros pseudossucos, como ornitossuquídeos, ou até aetossauros, né, que eram herbívoros. Então, a gente tinha toda uma gama de outras faunas que, é, da transição do Carniano para o Noriano, elas diminuem bastante em diversidade e abundância, e os dinossauros praticamente já tomam, né, já se espalham bastante ali, nessa virada. Uhum. Então. Ah, legal. Os dinossauros, então, eles, graças então a esse evento pluvial do Carniano, com o avanço das florestas, com essa umidificação desses ecossistemas, então eles encontram uma vantagem, né? Eles conseguem dominar melhor o ambiente da Pangeia, né? E os dinossauros, acho que é legal a gente falar então um pouco da relação evolutiva deles com outros grupos, né? De onde que vieram os dinossauros, né? A gente sabe que os dinossauros eles pertencem a um grupo, são os arcossauros, né? Não é? Mas com que grupos que eles estão mais relacionados, né? Como que eles se encaixam aí nessa árvore dos arcossauros, né? O que, que define um dinossauro, Tá. por assim dizer, né? Aham, perfeito. Então, como tu comentou, né, os dinossauros eles são arcossauros. Então, os arcossauros hoje em dia são representados pelas aves e pelos crocodilos, né, pelos crocodilianos, na verdade. Então, são os dois grupos viventes de arcossauros. É, no período Triássico a gente tinha, então, como arcossauros, a gente tinha basicamente duas linhagens, né? Então, os avemetatarsários, que daí é a linhagem que vai levar até os dinossauros, as aves, posteriormente. E a gente tinha os pseudossucos, né? Que a gente já comentou um pouquinho a respeito deles, que é a linhagem mais aproximada dos crocodilos, que é a que tinha mais abundância, mais diversidade no Triássico, até um certo ponto onde os dinossauros viram essa questão. Indo especificamente para o lado dos avemetatarsários, né, para o lado da linhagem que levaria até os dinossauros, a gente tem alguns grupos ali dentro. O mais, digamos assim, a primeira linhagem que se destaca, né, dentro desse grande agrupamento dos avemetatarsários são os afanossauros, que é um grupo bem Uhum. interessante, porque eles foram reconhecidos bem recentemente, em 2017, esse grupo foi elencado, com base em alguns animais que anteriormente tinham afinidades bem, como é que eu vou dizer, bem conturbadas, assim, bem debatidas, e Uhum. com a redescoberta, né, de materiais, ah, principalmente ali da região sul da África, alguns pesquisadores conseguiram, então, ah, verificar que esses animais constituem esse grupo chamado Afanossauro, que se a gente olhasse para eles, na verdade, a gente talvez não diria a princípio que eles são da linhagem que levaria até os dinossauros, né? Eles seriam animais Uhum. quadrúpedes, assim, os lagartões, só que uma das diferenças que a gente poderia, né, verificar deles, assim, olhando por fora, digamos, né, sem levar em conta detalhes no esqueleto, é que eles já tinham um pescoço mais alongado, o calcanhar deles ali ainda tinha uma conformação dos ossos, né, dos dois ossos principais ali que é mais característica dos pseudossucros, por exemplo, né? Então, Uhum. eles têm essas formas, eles são, né, formas transicionais que levam até o formato que a gente vê nos avemetatarsários mais avançados, digamos assim, que aí já seriam, por exemplo, os pterossauromorfos, né? Que aí dentro a gente inclui, então, os pterossauros, que eu acho que é um dos Uhum. grupos, fora os dinossauros, acho que os pterossauros são o outro grupo mais conhecido, né, de animais Ah, com fósseis, certeza. né, que eles viveram Uhum. praticamente, eles duraram praticamente a mesma faixa de tempo, né, com os dinossauros Uhum. 9 anos, e inclusive provavelmente disputaram alguns nichos aí. Proximamente relacionados aos pterossauros, a gente tem hoje em dia também, que foi algo recentemente reconhecido, né, os larguepetídeos, que eram pequenos répteis ali que variavam de hábitos arborícolas até cursoriais, né, então animais que viviam em Uhum. árvores ou que viviam correndo pelo chão mesmo, e que hoje em dia a gente reconhece que são mais proximamente relacionados aos pterossauros. Então a gente tem, né, toda uma gama de formas aí que até chegar finalmente na linhagem dinossauromorfa, né, que aí seriam os dinossauros e seus parentes mais próximos. Aí,
já dentro de Dinossauro a gente tem dependendo da hipótese, né, que se for seguir, a gente tem mais variedade ou menos variedade de dinossauromorfos que não são dinossauros. Se a gente for seguir as hipóteses tradicionais, digamos assim, a gente teria uma grande variedade de dinossauros não dinossauриanos, né, digamos assim. Então, a Uhum, gente teria é, eles basicamente sendo constituídos pelos celesaurídeos, que também é um grupo uhum, bem enigmático e também mais ou menos recentemente reconhecido, né? Os celesaurídeos, o primeiro a ser descrito foi descrito em 2013, os celesauros, lá da Polônia, né? Conhecido por vários esqueletos até bem completos e de várias idades, assim, é um bicho bem conhecido, mas o grupo em si só foi nomeado em 2010, né? Depois que se uhum, foram reconhecidas outras espécies e tudo mais. Então, há um debate se os ciliossauros, se eles são o grupo irmão de dinossauro, né? Então, se são os animais mais proximamente relacionados aos dinossauros do que a outros grupos, ou se eles perfazem uma linhagem ali dentro dos ornitísticos, né? Os dinossauros, uhum. os dinossauros herbívoros, né? Um dos grupos de dinossauros herbívoros. Assim. Então, acho que a gente pode ir para essa pergunta, que foi uma das perguntas que a galera enviou, Uhum. que tem a ver justamente com a questão dos silessauros, né? Então, quando a gente olha para o registro fóssil do Triássico, a gente tem bem claro ali os dinossauros terópodes, os sauropodomorfos, os saurísticos em geral, né? Isso. Mas a gente não tem um registro tão claro de ornitísticos, não é? E a pergunta aí que a galera enviou é a pergunta do Bernardo Vasconcelos, que ele pergunta: os silessaurídeos eles são ornitísticos? Então, os silessaurídeos eles representariam aí esses ornitísticos basais, né, que dariam origem aos ornitísticos? Ou ainda é muito controverso isso aí? Sim, então, desde que apesar disso ser uma hipótese que mais recentemente ela está sendo discutida com mais vigor, digamos assim, desde a descoberta, né, e publicação original dos Silesauros, né, o primeiro Silesaurídeo lá em 2003, já se era levantada essa hipótese, né, de que ele provavelmente poderia é, se tratar de um ornitísquio basal Uhum, ou pelo menos algum animal relacionado, né, a esse grupo. Aí, posteriormente, né, alguns outros autores compraram essa ideia e continuaram investindo nela, mas a maioria dos outros pesquisadores recuperavam os silessaurídeos como grupo irmão de dinossauro, né? Então, fora do grupo dos dinossauros em si, mas muito, muito, muito proximamente relacionados. uhum, Aí, mais recentemente, a hipótese de que silessaurídeos se tratariam, né, de ornitísticos basais, foi trazida à tona, digamos assim, principalmente por um artigo, né, do meu orientador e do qual eu sou orientador, desculpa, por um artigo do meu orientador do uhum, qual eu sou coautor. Então, e uhum, inclusive a gente, né, já publicou digamos assim, mais uma sequência, né, dessa hipótese esse ano. Então, uhum, é, quando a gente olha, então, principalmente como tu comentou, né, quando a gente olha para o registro fóssil dos dinossauros no Triássico, a gente vê claramente ali que a partir do Carniano a gente tem fósseis inequívocos de saurísco, né, então sauropodomorfos, e uhum, a partir do Noriano a gente tem registros inequívocos de terópodes. Então a gente tem alguns outros ali no Carniano que podem ser, podem não ser, mas pelo menos a partir do Noriano, né, que na verdade se a gente for ver em questão de tempo, o Noriano ele é quase metade do Triássico, se não mais. A gente uhum, tem registro de sauropodomorfos e terópodes até, né, o Jurássico e tudo mais. No lado dos ornitísticos, a gente não tem registros inequívocos, né? Então, o único fóssil que talvez se trataria de um ornitísquico é o Pisanosaurus, que é da Argentina. Ele é conhecido a partir de um único esqueleto, que também não está muito bem preservado. Algumas peças foram perdidas ao longo do tempo. Então, uhum, alguns detalhes da anatomia dele são debatidos. Alguns autores interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Então, o Pteronossauro seria o único, teoricamente, né, o único ornitísquico do Triássico, ele é do Carniano, e então a gente teria, né, quase metade do Triássico aí para frente, até chegar no Jurássico sem nenhum, né, sem zero fósseis de ornitísquicos, e aí somente no início do Jurássico a gente teria novamente fósseis inequívocos de ornitísquicos. Então, quando a gente olha para os ornitísticos, a gente teria essa lacuna, né, no registro fóssil do Carniano, com o Pisanossauros, né, se a gente considerar ele um ornitísquico, até o final do Triássico, sem nenhum fóssil de ornitísquico inequívoco, e aí somente no início do Jurássico a gente teria
fósseis inequívocos de ornitísticos. Quando a gente olha, então, para o registro temporal dos silesaurídeos, a gente vê que ele, né, ele complementa quase que perfeitamente essa ausência de ornitísticos no Triássico. Então, os silesaurídeos, eles ocorrem basicamente ali do Carniano até o final do Triássico e são extintos, né, na transição do Triássico para o Jurássico. A gente tem alguns silesaurídeos que talvez sejam mais antigos do que isso, né? Então, aí a gente pode argumentar que se a gente considerar eles dinossauros, aí teria uma linhagem fantasma entre ornitística e saurística, né? Para trás, digamos assim. Uhum. Mas esses registros mais antigos já estão sendo reavaliados a formação de onde eles vêm, né? O tipo de fauna que ali constitui e os autores mais recentemente estão levantando a hipótese de que, na verdade, essas rochas não são tão antigas como se pensava antes. Na verdade, elas teriam a mesma idade, né? Seriam do Carniano também, né? Então, cerca de 230 milhões de anos ali teriam a mesma idade do restante. Então, quando a gente considera isso, na verdade, a gente vê que, em questão pelo menos temporal, o registro dos silessauridos complementa quase que perfeitamente o dos ornitísticos. A gente pode também, claro que isso não necessariamente significa que essa hipótese está correta, né? Que os silessauridos são dinossauros, Uhum. porque isso pode simplesmente significar que durante esse período do Triássico, os silessaurides eles ocupavam o nicho dos ornitísticos. E os ornitísticos eram, sei lá, muito raros, né? Ou muito restritos a uma única região, por exemplo. Porém, quando a gente olha na anatomia dos silessaurides, eles também têm várias características ali que indicam que talvez eles sejam uma forma transicional, né, ah, de dinossauros ornitísticos ali, né, do que seria um silessaurídeo padrão, digamos Uhum. assim, até levando a um ornitísquico como a gente conhece, digamos assim. Então, vários detalhes nos dentes, vários detalhes na perna deles, nos ossos da pelve, inclusive nos ossos do crânio. Os ornitísticos, eles são conhecidos por terem um osso adicional, né, chamado de pré-dentário, que fica Uhum. na margem anterior, né, então na parte bem na frente ali da mandíbula deles, e é um osso exclusivo dos ornitísticos, a gente não tem nenhum outro animal que tem esse osso também. Os silessaurides, eles não têm um pré-dentário, mas eles têm a margem anterior, né, desse osso da mandíbula, que é o dentário, bem afiada, que provavelmente suportava um tipo de bico córneo, alguma coisa assim. Uhum. Então, né, poderia ser um exemplo de algo que estaria se modificando ali para se tornar, eventualmente, o predentário dos ornitísticos. Ah, Como eu falei antes, né, a maioria dos pesquisadores ainda recupera os silessaurídeos como ornitísticos, mas, uhum. digamos assim, a gente não teve nenhuma refutação formal a essa hipótese. Então, geralmente, quando os outros autores eles citam a hipótese de que silessaurídeos são ornitísticos, eles geralmente citam ela como algo como uma hipótese válida, né, que está sendo disputada aí para ver se com os futuros, né, achados ela vai ser mais suportada ou menos suportada. Hum. Ah, legal. Acho que isso dá para tirar a dúvida da galera. Davi, Então, assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, para quem está nos ouvindo, é como a gente definiria um dinossauro, além dessas questões de sinapomorfia, dessas outras coisas, de que forma a gente poderia definir para que ele tirasse essa confusão de que, porque os silissauros é um dinossauro, porque não é, até outros grupos mesmo os próximos, como pterossauros, que as pessoas têm muita dificuldade. Quando a gente entra nessas questões de sinapomorfia, de características físicas, algumas se perdem com o tempo. Algumas coisas que a gente observa em dinossauros basais a gente não tem mais em aves, por exemplo. Então eu queria, como é que a gente poderia formular um conceito assim mais generalista para um civil, uma população geral entender o que é um dinossauro? Como a gente trabalha hoje em dia com a cladística, né, acaba que a única forma que a gente encontra de definir, pelo menos cientificamente, assim, um dinossauro é através das análises filogenéticas. Quando a gente tenta pensar assim, em coisas bem amplas assim para tentar definir um dinossauro, como por exemplo, um animal bípede ou um animal carnívoro, pequeno, esse tipo de coisa, né? Pelo menos os primeiros ali, é bem difícil chegar num consenso, porque eh, mesmo os dinossauros mais antigos já eram bem diversos, já eram bem diferentes assim entre si, né? A gente já tinha, quando a gente pega os registros inequívocos, né, os mais antigos, a gente tem dinossauros desde 1 metro de comprimento até dinossauros com 6 metros já, então já tem uma discrepância bem grande assim. Eu acho que sem
como tu falou, a questão das sinapomorfias, elas mudam bastante, mudam de um artigo para o outro, né? Tem algumas coisas que se mantêm no geral, mas conforme a gente vai encontrando mais fósseis, fica cada vez mais difícil da gente definir exatamente o que que é um dinossauro, né? Se não for da forma como é feita ali nas análises filogenéticas. Porque, por exemplo, né, no passado se usava a questão do acetábulo perforado, né? O acetábulo é aquela região ali na pelve dos animais, onde o fêmur, né, o osso da coxa, vai se encaixar e para realizar os movimentos ali e tal. Os dinossauros, né, pelo menos todos os dinossauros a partir do Jurássico, eles têm o acetábulo perforado. Então, eles têm como eu vou dizer, eles têm como se fosse um furo ali naquela região. Porém, quando a gente pega dinossauros bem antigos, como por exemplo o Saturnalia ou Burolestes daqui, que são inclusive do Brasil, a gente vê que eles quase não têm essa perfuração, assim, ela é bem incipiente, né? Então já é algo que não se tem mais e que era muito clássico de dinossauros, assim, praticamente todos os Uhum. dinossauros tinham, né? Hoje em dia a gente foi praticamente esvaziando assim esse arcabouço de coisas, né, para se definir um dinossauro, assim. Mesmo para nós, assim, é, se a gente não usasse, né, a análise filogenética e tal, seria bem difícil, assim, porque, como eu falei, as sinapomorfias mudam, Uhum. assim, de uma análise para outra, então, Sim. definir exatamente, assim, um dinossauro sem se utilizar da cladística é bem complicado, Uhum. assim. Porque esse negócio de você tentar classificar os animais em grupos a partir da aparência física deles, era até o que eu estava conversando com o Davi antes da gente gravar, né? Uhum, E isso não funciona mais. Tipo, é algo que a gente aprende na escola, né? Por exemplo, a gente está vendo lá na aula de biologia, vamos estudar os grupos de animais. Então, o que define um réptil é. O réptil tem escama, o réptil tem sangue frio, o réptil tem aquele tipo de locomoção clássica de réptil, né? uhum. As patas espalhadas, Pelo- assim. E Isso. isso é réptil, né? E mais a gente. E aqui o que define as aves? As aves têm sangue quente, têm penas, não sei o quê. Mas assim, isso até assusta muita gente. Eu já dei aula no ensino fundamental, ensino médio, quando a gente fala, aves são répteis. Né? Se a gente for ver a história evolutiva das aves, as aves são répteis. E as Sim. pessoas se assustam, né? Porque fisicamente eles não têm nada a ver um com o outro, né? Você olha, o lagarto não tem nada a ver com, sei lá, uma galinha, né? Mas a gente tem que não olhar para as questões físicas dos animais, mas olhar para a história evolutiva deles, né? Usando justamente a cladística, as análises filogenéticas, né? Que é Isso. como a gente consegue estudar os grupos hoje em dia, né? Que é algo que eu não, acho que na educação básica ainda não chegou esse tipo de coisa, né? Por isso que às vezes tem essas confusões. Eu imagino que essa dificuldade de a gente entender o que é um dinossauro, né? Quanto mais a gente volta no tempo, é justamente por aquele negócio da evolução de quanto mais você volta para trás no tempo, mais parecidos vão ficando os animais de linhagens que divergiram, né? Até porque eles têm que começar de algum lugar, eles têm que começar Sim. parecidos, né? Então, é algo esperado pela evolução, né? Pela teoria da evolução. Sim, e isso até conversa, né, com o que a gente estava falando antes sobre os silêncios ornitísticos, né? Eles são tão parecidos que tem, né, dependendo das características que tu usa para fazer análise, eles são recuperados como ornitísticos, né, como dinossauros verdadeiros. E se tu usar outras características, usar outras espécies ali para comparar, tu acaba recuperando eles como não dinossauros, né, como grupo próximo, mas que não faz parte, assim. Então, e Hum, são poucas coisas assim que mudam, né, que precisa mudar ali para ter essa diferença, assim. Então, até por isso, né, que a gente teve, por exemplo, em 2017, né, aquela questão de uma outra hipótese para as relações dos grandes grupos dos dinossauros, né, os saurísticos e os ornitísticos, né, com hum, a hipótese ornitocelida. E esse tipo de hum. hipótese, né, só ocorre porque justamente a gente tem tantos fósseis de dinossauros hoje em dia, né, tantos fósseis de dinossauros do Triássico, principalmente, e eles são tão parecidos entre si que a gente acaba
tendo um enfraquecimento assim na robustez, né, do que a gente chamaria de dinossauro. Então, por isso que a gente tem hoje em dia, né, a hipótese principal, no qual a gente tem saurísticos de um lado e urtísticos do outro. A gente tem outras hipóteses ali que tem conformações diferentes, né, entre esses dois grupos, e elas são Uhum, praticamente, elas têm basicamente o mesmo suporte, assim. Isso é muito pouca coisa que muda entre uma e outra, assim. Então, isso se deve uhum, basicamente ao fato de que agora a gente tem muitos fósseis com características transicionais que fica até difícil de entender direito a relação, né, entre eles, assim. uhum. E fazendo uma pergunta aí que muita gente acaba me perguntando, ninguém fez a pergunta especificamente ali no que eu pedi para eles perguntarem, mas é uma Uhum. dúvida aí que muita gente tem que como se parecia os primeiros dinossauros, né? Eles eram animais carnívoros, herbívoros, eram bípedes, quadrúpedes, eram onívoros. Como que seria mais ou menos assim os primeiros dinossauros? Eu acho que para responder essa pergunta, talvez seja melhor a gente ver um, Uhum, um animal bem próximo dos dinossauros, mas que não é um dinossauro, né? Porque, como eu falei, quando a gente já vai falar de dinossauros, eles já são super diferentes entre eles, né? Então, uhum, se a gente voltar um passo atrás, digamos assim, a gente vai estar falando de um animalzinho chamado Lagosuchus, que é ali do uhum, Triássico da Argentina, né? Ele é do início do Carniano, então ele tem cerca de 236 milhões de anos, mais ou menos. É, o Lagosuchus, ele é um animal bem interessante porque ele é bem pequeno, né? Ele uhum, tem pernas bem compridas, assim, e até braços bem compridos, então ele provavelmente era um animal bípede com alguma capacidade ali de se locomover quadrúpede também, ou de pelo menos, sei lá, ficar quadrúpede durante a alimentação, alguma coisa assim. uhum, Ele era provavelmente um animal carnívoro, mas não necessariamente um animal hipercarnívoro, né? Até porque ele era pequeno, assim, então ele provavelmente era um animal insetívoro ou que se alimentava de pequenos vertebrados. A dentição dele também mostra que ele talvez, né, pudesse se alimentar de algum outro tipo de talvez matéria vegetal, alguma coisa assim, mas primariamente uhum, seria um animal, né, mais faunívoro, como a gente chama, né, quando se alimenta de insetos e de pequenos vertebrados também. E, como eu falei, ele é um animal bem pequenininho, assim. Então, o uhum, Lagosuchus, né, o comprimento dele seria de mais ou menos uns 30, 40 centímetros, assim, dependendo do exemplar que tu estiver avaliando, assim, era um animal bem pequeno. Quando a gente dá o passo, então, enfim, aos dinossauros, no Carniano ali, no início do Triássico Superior, digamos assim, a gente já vai ter várias linhagens de dinossauros convivendo e então, se a gente pegar, por exemplo, né, a linhagem mais abundante que a gente tem, que são os sauropodomorfos, então são aqueles dinossauros relacionados àqueles de pescoço bem comprido, né? Só que nessa época eles eram uhum, todos pequenos e faunívoros também, assim, parecidos com o Lagosuchus, só que já com um tamanho corpóreo maior, então variando aí de 1 metro até 1,5 metro de comprimento, né? Animais pequenos e bípedes. Ah, uhum, no lado dos terópodes, a gente não tem registros de terópodes inequívocos para o carniano, mas se a gente avaliar os animais que são, talvez, né, terópodes dessa mesma idade, eles seriam bem parecidos com os sauropodomorfos, então pequenos também, bípedes, faunívoros, né? Até porque os terópodes eles são o grupo de dinossauro que concentra praticamente todas as formas carnívoras e faunívoras, né, dos dinossauros em si. uhum, No lado dos ornitiscos, então, a gente tem aquela confusão. O uhum, Pisanossauros, ele provavelmente já era um animal mais pro lado da herbivoria do que da faunivoria, né, ou da carnivoria. A gente não tem muitos detalhes a respeito da alimentação dele, né, ele é um fóssil bem mal preservado, assim, então não dá para saber exatamente, né, isso levando em consideração que ele seria, né, um ornitísco de fato. Se a gente for pegar outros ornitísticos basais, digamos assim, mas que daí já seriam lá do Jurássico, né? Eles seriam herbívoros também, a maior parte, né? Alguns, por exemplo, os heterodontosauros, né, poderiam até ter alguma variação ali na alimentação, mas primariamente também seriam animais herbívoros. Então a gente teria, uhum, do lado de ornitística, animais que seriam praticamente completamente herbívoros, e pro lado dos saurísticos a gente teria animais faunívoros e que, no caso dos sauropodomorfos, depois evoluem para animais herbívoros, né? Quando a gente uhum.
avalia, então, isso, quando a gente faz estudos para tentar descobrir, né, qual que era a alimentação ancestral de dinossauro, a gente acaba, né, chegando à conclusão de que provavelmente era a faunivoria, né, ou carnivoria, porque a gente tem o Lagosuchus, como eu comentei, né, ele é um animal bem próximo dos dinossauros, ele era faunívoro. A gente tem sauríscos ali que são primariamente faunívoros e só do lado dos ornitísticos, então, né, teria evoluído essa herbivoria tão cedo assim. Então é mais parcimonioso, digamos, né? A gente teria menos passos, requereria menos passos evolutivos e a gente seguir a hipótese de que ancestralmente os dinossauros eles eram faunívoros e que posteriormente, né, as linhagens, os ornitísticos, os sauropodomorfos e depois alguns terópodes acabaram adquirindo herbivoria. Quando a gente coloca os telessaurídeos no meio disso, a gente teria, né, o primeiro telessaurídeo ali, o mais basal, digamos assim, seria o Levissucus, da Argentina também, e ele é um animal completamente carnívoro, não tem discussão, assim, os dentes dele são bem afiados, serrilhados, e recurvados para trás, assim, e isso só favorece, né, essa hipótese de que os primeiros dinossauros seriam carnívoros. E a partir do Uhum. Levissucus, né, seguindo essa hipótese, a gente vê a transição gradual da dentição de um animal totalmente faunívoro para animais herbívoros, né, que são os ornitísticos de fato. Então, seguindo qualquer uma das hipóteses que a gente vê, a gente teria, né, os dinossauros como sendo esses animais pequenininhos, bípedes provavelmente, e faunívoros, e posteriormente eles se diversificam então em todas as formas que a gente vê. Talvez uma Uhum. exceção para isso, né, seriam os herrerassaurídeos, que são dinossauros que têm, assim como praticamente todos os dinossauros dessa idade, eles têm afinidades filogenéticas, né? Então, a posição filogenética deles na família dos dinossauros ela é bem controversa. Ultimamente, eles têm sido considerados com mais robustez, digamos assim, como dinossauros saurísticos, que não pertencem a nenhuma das duas linhagens principais ali, né? Terópoda e Sauropodomorpha. Os herrerassaurídeos, né, o menor dos herrerassaurídeos que a gente conhece atualmente, que é o Staurikosaurus, que é daqui do Brasil, ele já é maior do que todos os outros, praticamente todos os outros dinossauros que são contemporâneos a ele, né? E na Argentina e até no Brasil a gente tem herrerassaurídeos já muito maiores. Então, o maior aqui do Brasil, inclusive é um exemplar que eu tive a oportunidade de trabalhar, ele chegaria a uns 4,5 metros de comprimento, enquanto na Argentina a gente tem exemplares com quase 6 metros. Então, eram animais que já eram muito grandes, assim, né? Sim. Já tinha essa disparidade de tamanho, né? Então, quando a gente fala dos dinossauros mais antigos, a gente geralmente fala deles como sendo pequenos, né? Sim, a maioria era, mas a gente tem Uhum. esses casos aí que são um ponto fora da Esses, curva, digamos assim. sim, esses gigantes, né? E a gente tem o aparecimento, você falou aí dos predadores com quase, esses guerrerassauros, né, com quase 6 metros de Isso. comprimento, né? Mas a gente tinha, tipo, sauropodomorfos enormes também no período Triássico, ou é algo que só vai aparecer ali no Jurássico mesmo? No próprio Triássico, a gente já vai ter, né, tanto sauropodomorfos quanto terópodes até, de tamanho maior. Inclusive, Uhum. bem na transição ali do Triássico para o Jurássico, a gente tem tanto o registro de pegadas quanto de registros corporais de sauropodomorfos com já por volta ali de 10 toneladas, então eram animais já bem consideráveis, né, bem grandes. Claro que Uhum. não chegam aos pés dos saurópodes que viriam ali no Jurássico e no Cretáceo, mas para os padrões do Triássico já eram animais bem grandes. Uhum. E como eu estava falando antes a respeito dos Herrerasauridae, por exemplo, né, eles ocorrem ali praticamente só no Carniano, no período Triássico, só nessa faixa aí de 10 milhões de anos, e logo em seguida eles são extintos, e aí só depois que eles são extintos que a gente vai ver, né, outras linhagens de dinossauros adquirindo tamanhos grandes também. Então a gente vê gradualmente os Uhum. sauropodomorfos crescendo, digamos assim, de tamanho, né, no Noriano, né, no estágio posterior, a gente já tem sauropodomorfos bem grandes, principalmente os lessensaurídeos, né, que a gente vai ter algumas espécies, principalmente ali da Argentina, que já eram animais que chegavam a 10 metros de comprimento, assim. Terópodes, eu acho, se eu não estou enganado, o maior terópode do Triássico seria o Zupaisaurus, da Argentina também, né, que seria um animal ali de mais ou menos seus 6 metros ali, talvez um pouco maior, do tamanho ali Uhum. do maior herrerassaurídeo que a gente tinha também, né? Então, no Triássico a gente já tinha, né, esses animais então que a gente pode considerar de grande porte, mas só foi só no Jurássico e no Cretáceo, né, com a extinção das outras faunas,
que conviveram com os dinossauros ali no Triássico, que a gente vai ter, sim, a grande explosão de tamanho, né, que a gente vai ter nos dinossauros, principalmente com os saurópodes, né, inicialmente com os saurópodes e com os terópodes, e depois os ornitísquios se embalam junto também, né, tendo algumas formas bem consideráveis. Se Lesaurídeos forem considerados de fato dinossauros, então nós temos os ornitísticos como os dinossauros mais antigos descobertos? Ou tem algum que seriam ainda mais antigos que eles? Se a gente considerar os celestaurídeos como dinossauros, e se a gente não considerar somente os registros inequívocos, né, os que a gente tem mais certeza, assim, aí atualmente seriam os celestaurídeos seriam alguns dos dinossauros mais antigos que a gente tem. Inclusive, a gente publicou semana passada, se eu não estou enganado, ou na semana anterior, né, uma nova espécie de celestaurídeo daqui do Brasil, inclusive, que é o mais antigo da América do Sul, o Gamatavus. O Gamatavus foi descoberto em rochas ali da transição do Ladiniano, que é o estágio que vem antes do Carniano, né? Então, do Ladiniano para o Carniano, né? Bem nessa transição. E ele provavelmente conviveu com prestosulcos, né? Aqueles animais que eu comentei antes. E ele é, como eu falei, o celestaurídeo mais antigo da América do Sul e um dos mais antigos que a gente conhece. Os outros celestaurídeos que talvez, né, sejam tão antigos assim, seriam dali do Zimbábue, da Zâmbia, que daí seriam, por exemplo, os Asilissauros ou o Lutungutali, né? Eles têm os nomes bem diferenciados, assim, que talvez tenham 240 milhões de anos, mas como eu falei, estão sendo reavaliados, né, esses registros e estou chegando à conclusão de que, na verdade, eles não são tão antigos assim. Então, os dinossauros mais antigos que a gente tem e que a gente pode ter certeza disso são do Carniano ali, cerca de 235, 233 milhões de anos, né, dependendo de qual a gente for considerar. Falando ainda nessa questão de aparência dos primeiros dinossauros, né? Uhum, Existe uma teoria, porque assim, a gente sabe que algumas linhagens de dinossauro tinham penas, né? Os certo. dinossauros sobreviventes hoje em dia têm penas. E a gente encontra essas penas em diversas linhagens de dinossauro, né? Por muito tempo a gente achou que só os terópodes, né, que é onde as aves estão incluídas, por muito tempo a gente achou que só terópodes teriam, mas a gente acha penas e estruturas semelhantes em outras linhagens. Ceratopsia basal, ornitísticas também, se eu não me engano. A gente encontra penas, ou pelo menos esse tipo de tegumento, nesses animais também. É o que Uhum, pode indicar que isso estaria no ancestral comum já desses grupos. E também tem a questão de que existe a hipótese de que até as picnofibras de pterossauros, né, que são um grupo irmão de dinossauros, elas seriam, na verdade, teriam uma origem, seria a mesma origem, né? Então, tanto as penas dos dinossauros e as picnofibras dos pterossauros seriam, nesse caso, homólogas, né? Que isso. se fala. Então, como que é essa teoria? Realmente as penas poderiam já estar na origem ali dos primeiros dinossauros, né, do ancestral comum desses animais? Ou isso ainda é muito controverso, não tem como saber? Pode ter sido origem independente nos grupos? O Aham. que você acha? O Alberto quer que eu seja xingado nos comentários. Então, essa questão ela é bem complicada. Os registros mais antigos que a gente tem, né, que estão diretamente nos fósseis, são do Jurássico. Então, a gente não tem esse tipo de estrutura preservada em fósseis do Triássico, né, tanto no caso dos dinossauros quanto dos pterossauros, né, no caso das picnofibras. Então, nesse caso, a gente tem que usar outros recursos para poder inferir a presença ou a ausência, né, dessas estruturas nos dinossauros, digamos assim. Uma das formas que a gente pode, né, chegar para poder inferir se essas estruturas estavam presentes ou não é usar a filogenia, né? Então, a posição filogenética, como esses animais se relacionam e entender, né? Então, se a gente tem estruturas muito parecidas com penas, né, nos ornitísticos e nos sauríscos, né, pelo menos nos terópodes, alguns autores, né, afirmam que elas provavelmente tiveram uma origem comum, digamos assim. Outros autores, né, que, por exemplo,
argumentam que as estruturas que a gente vê nos ortísticos são diferentes o suficiente das estruturas que a gente vê nos terópodes, e eles argumentam, né, que teria uma origem independente. Como eu falei, a gente não tem ainda, como é que eu vou dizer, evidências diretas de ambos os Uhum. casos, a gente só pode inferir indiretamente. Um artigo recente também, de uma outra forma, conseguiu levantar alguns dados a respeito disso. Então, foi feita uma reconstrução, né, daquele dinossauro do Triássico da América do Norte, o Celophysis, que é um dinossauro que é conhecido por um leito com muitos indivíduos que provavelmente pertenciam a uma mesma manada, né? Então, são conhecidos dezenas de espécimes, é um bicho muito bem documentado, digamos assim. Então, foi feita uma reconstrução desse animal, com base no que se conhece a respeito, né, de tegumento, do esqueleto e tudo mais, e com base nos dados eh, do paleoambiente, onde ele viveu, os pesquisadores, né, que realizaram aquele trabalho concluíram que o Celophysis ele precisaria de talvez uma cobertura de penas, né, ou de filamentos, como queira chamar, para poder realizar, para poder se termorregular, digamos assim. Então, isso é Uhum. algo que é uma outra maneira, né, da gente avaliar essa questão sem ter, essencialmente, os fósseis preservados com as penas, porque né, é sempre bom a gente lembrar que a preservação de tecido mole, né, pena, esse tipo de coisa assim, acontece em casos excepcionais. Então, sei lá, 99% dos fósseis Uhum. não vão preservar esse tipo de coisa. Então, é muito difícil, assim, e precisa estar, né, precisa ter ocorrido um evento de uma certa maneira, né, tá num ambiente propício para esse tipo de coisa se preservar. Até agora a gente não tem esse tipo de evidência em rochas do Triássico, apesar de que a gente tem algumas localidades que possivelmente poderiam, né, ter esse potencial para preservar esse tipo de coisa. Até o momento a gente não tem, em dinossauros pelo menos, então Uhum. evidências diretas, como eu falei, a gente vai ficar devendo, mas de outras formas a gente pode inferir, né, a presença ou ausência. Ao meu ver, as evidências a favor, né, da presença de penas e filamentos ou qualquer outro tipo de estrutura desse tipo, ancestralmente nos dinossauros, é, ah, ou pelo menos ali que tenha surgido, não necessariamente antes dos dinossauros, né, não que necessariamente seja homólogo ao que a gente vê nos pterossauros, mas que, por exemplo, tenha surgido nos dinossauros em si, é, peraí que eu acho que eu perdi minha linha de raciocínio. O que eu quero dizer é que, ao meu ver, ultimamente, né, a gente tem tido cada vez mais evidências de que essas estruturas tegumentares, então penas, filamentos, esse tipo de coisa, né, como quiser chamar, tenha Uhum. surgido nos dinossauros em si, né? Não que necessariamente seja homólogo ao que a gente tem em pterossauros, mas que tenha surgido neles. É, é o que a gente tá vendo, claro que a gente não tem evidências conclusivas de nada ainda, mas parece Uhum. ser, ao meu ver, a hipótese mais parcimoniosa, pelo menos agora. Não que necessariamente, né, eles fossem completamente emplumados, esse tipo de coisa, né? A gente ainda tem que levar em conta várias questões em relação a isso. A gente não tem ah, evidências do quanto se estenderia, né, esse tipo de tegumento pelo animal, enfim. Uhum. São coisas que a gente vai ter que precisa de mais fósseis, né? Acho que tem várias coisas bem específicas aqui na paleontologia que ao meu ver, assim, não adianta fazer muitas análises em cima, porque é o tipo de coisa que só vai se resolver com mais fósseis. Então, basicamente, a gente tem que achar Uhum. mais fósseis para poder resolver isso. Não tem muito o que, não tem muito o que fazer em relação. Faz sentido. Uma outra coisa que talvez seja legal de comentar, né? Acho que eu falei bem no início, mas eu não sei se enfatizei o suficiente, em Uhum. relação a onde, né, os dinossauros surgiram. Então, os registros mais antigos que a gente tem são da América do Sul, do Brasil e da Argentina. A gente tem registros também no sul da África, na Índia. Uhum. Então, ao que tudo indica, os dinossauros eles surgiram na porção sul ali do supercontinente Pangeia, né? Que nessa época ainda estava Uhum. formado, né? O Pangeia, que só vai se quebrar realmente ali mais para os lados do Jurássico. Então, nessa faixa de tempo que a gente tem esses primeiros dinossauros surgindo,
né, na faixa sul do Pangeia, a gente não tem esses mesmos registros na parte norte, né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, ou na América do Norte como um todo, né? E Uhum. logo em seguida, então, alguns poucos milhões de anos depois desses registros mais antigos, aí sim a gente já vai ter dinossauros, por exemplo, ali bem abundantes na América do Norte. A gente já vai ter silessaurídeos ali na Europa, por exemplo. Então, ah, ao que tudo indica, a origem dos dinossauros se deu, né, na parte sul do Pangeia, principalmente ali aqui na América do Sul, no Brasil e na Argentina, com base nos registros que a gente tem atualmente. Já foram feitas Uhum. várias reconstruções biogeográficas, né? Principalmente e uma coisa que é interessante é que essas reconstruções elas levam em conta, então, por exemplo, a presença de precursores dos dinossauros, né, onde eles também aparecem, e a gente vê que a maior parte desses precursores, né, por exemplo, o Lagosuchus, que foi um que eu comentei, que eu comentei antes, ele também, né, foi encontrado, por exemplo, ali na Argentina, o que já é um Uhum. indício, então, se a gente tinha um animal que é um dos mais próximos aos dinossauros, sem ser um dinossauro, vivendo por aqui, né? E depois a gente tem os registros mais antigos aqui também. É de se esperar que o grupo tenha surgido aqui e depois, posteriormente, se Uhum. migrou, né, para outras regiões do Pangeia. E basicamente é isso que a gente vê. Então, no Carniano, a gente vê os dinossauros praticamente restritos à faixa sul do Pangeia e depois eles vão se espalhando por quase todo o globo, algo que inclusive é bem rápido, principalmente no caso dos sauropodomorfos, Uhum. eles rapidamente já atravessam quase todo o Pangeia e a gente já tem rapidamente registros lá na China, então bem distantes assim, na Europa, esse tipo de coisa, né? Talvez um dos dinossauros mais emblemáticos é, do Triássico é o Plateosaurus, foi encontrado ali na região da Alemanha, então, e já eram animais grandes, bem abundantes, assim, e que cobriam uma grande área, assim, são descobertos em várias regiões, né, e tudo Uhum. isso só na faixa de tempo que a gente chama de Noriano, né, então só depois do Carniano. No Carniano, os dinossauros eram bem mais restritos. Então é do Brasil, né? É confirmado. Aqui do Brasil, da América do Sul, são os mais antigos, né? Essa é nossa. Essa é nossa, né? É porque é algo curioso que às vezes eu vejo, estou lendo algum artigo, algum livro sobre dinossauros, sobre a origem dos dinossauros, e quando está na parte do Triássico, sempre citam aí América do Norte com os celofises, ou mesmo Europa com os saurídeos, e quando eles vêm para a América do Sul, eles só falam esse tipo de material, sempre se concentram mais na questão da Argentina, né? Mas no É, Brasil ele tem um registro do Triássico muito rico, né? Inclusive, se eu não me engano, o indubitavelmente dinossauro mais antigo é daqui, né? O Staurikosaurus, não é? isso. E é bem curioso isso, né? Quando a gente vai ver essa questão do Triássico, né? Como o Triássico é representado. Então, geralmente não se fala, né, da América do Sul praticamente, se fala, como tu falou, dos Silophísis da América Uhum, do Norte e do Plateosaurus, por exemplo, da Europa, são os dois dinossauros do Triássico, assim, que uhum, são os mais clássicos, e eventualmente, quando se menciona América do Sul, ou o Hemisfério Sul como um todo, se fala dos dinossauros da Argentina, principalmente o Elraptor, que é um sauropodomorfo, e o Herrerasaurus, que é uhum, um herrerasaurídeo. Em relação aos dinossauros mais antigos, né? O Staurikosaurus, ele é um dos mais antigos que a gente tem aqui. O Staurikosaurus, ele vem de uma faixa de sedimentos ali que é um pouco abaixo de onde foi feita a datação de 233 milhões de anos, né? uhum, Que foi realizado, então ele possivelmente é mais antigo do que isso, mas como a gente não, como o lugar de onde ele foi escavado hoje em dia quase não se tem mais acesso, fica difícil de saber exatamente uhum, qual seria a idade exata dele até que se encontre pelo menos algum novo fóssil do Styracosaurus para a gente ter certeza disso. Mas é bem curioso porque o Styracosaurus ele provavelmente foi um dos primeiros dinossauros a ser escavados na América do Sul, né, a ser coletado. E ele só foi descrito quase 30 anos depois, né, da sua descoberta. Foi publicado em 1970 e ele foi o primeiro dinossauro do Brasil a ser descrito também. Então, o uhum, Stegosaurus ele é bem importante, né, por várias questões, até porque ele é um esqueleto razoavelmente completo também.
Depois disso, a gente teve uhum, algumas outras descobertas em relação a dinossauros aqui do Brasil, mas antes disso a gente teve muita coisa na Argentina. Então, principalmente, quase todo o conhecimento que a gente tinha dos primeiros dinossauros vinha do Historicossauros do Brasil, mas ele não é tão bem preservado. E a gente tinha os dinossauros argentinos, que eram esqueletos completos, é, bem, pres- ou pe- bem preservados, mas, digamos assim, pelo menos uhum, melhores, né, melhor preservados do que o Historicossauros. Isso, e foi assim até agora, né, os anos 2000 praticamente, quando a gente teve, digamos, a renascença dos dinossauros do Triássico do Brasil, onde de 2010 para cá a gente foram descritas praticamente todas as espécies que a gente conhece hoje em dia de dinossauros do Triássico do Brasil. É importante também ressaltar que a faixa, né, de dinossauros do Triássico que a gente tem, a faixa temporal, digamos assim, ela é ampla no sentido de que a gente tem várias camadas aqui, de várias idades, assim, mas ela não é uhum, muito abrangente no Triássico em si. Então, a gente tem só digamos assim, um pedacinho do Triássico aqui sendo exposto, né, nessas rochas e elas já né, nos mostram muitas espécies de dinossauros, inclusive dinossauros bem preservados, né? Então, alguns dos dinossauros mais bem uhum, conhecidos do Triássico hoje em dia são do Brasil. Alguns exemplos, então, seria, né, o Gnatovorax, que, como eu falei, foi o tema, ou melhor, está sendo o tema da minha dissertação de mestrado, que é conhecido por um uhum, único esqueleto, mas é um esqueleto completo, é o dinossauro mais completo que a gente tem no Brasil. E um dos mais bem preservados, né? Os ossos dele, assim, tem preservado praticamente todos os detalhes, assim, é um fóssil muito bonito de ver. A gente tem, por exemplo, o Macrocolum, que é um pouco mais, que viveu um pouco depois do Gnatovorax, que é conhecido por mais de um espécime, né? Mais de um indivíduo, e que também é conhecido por esqueletos praticamente completos. A gente tem o uhum, Burolestes, que é um contemporâneo do Gnatovorax, que era um sauropodomorfo, que também é conhecido por esqueletos praticamente completos, né? Quando a gente combina todos os que são conhecidos, a gente conhece quase toda a anatomia do animal. Então, hoje em dia, o quanto que a gente sabe, né, desses dinossauros que viveram aqui no Triássico, o conhecimento aumentou muito, assim, principalmente depois de 2010 uhum, ali, foram sendo descritas espécies quase que anualmente, assim, e sendo descobertos esqueletos muito bem reservados e razoavelmente completos, assim. Então é bem interessante de ver como de 2010 para trás a gente praticamente não tinha quase nada, e daí agora a gente tem, tipo, algumas das assembleias, assim, fossilíferas, né, em relação aos dinossauros mais antigos, que são algumas das mais importantes do mundo, assim. Então, qualquer pessoa que vai estudar esse tema da origem dos dinossauros, ou até mesmo das faunas do Triássico em si, ela é meio que obrigatório para ela estudar os dinossauros uhum. do Brasil, ouvir e ver, né, os dinossauros que a gente tem aqui. Então, agora, mesmo que as pessoas mesmo que queiram ignorar, não vão poder, porque a gente tem alguns Mesmo dos que fósseis queiram mais nos importantes, assim. calar, Exato. não vão. Não vão conseguir. Muito legal. Só pontuar que ele falou um negócio interessante aí, né? Que é de 2010 para cá, a maior parte dessas descobertas, então vamos dar esse pequeno desconto, né? Por hora. A gente teve, Uhum, me pareceu, pelo menos um hiato de produções a respeito de paleontologia no geral, dos últimos anos para cá. Aí agora esses últimos 2, 3 anos que se passaram, eu tenho visto algumas saírem, saiu para a Historic Planet, que foi a grande nova produção que a gente teve há muito tempo. Eu espero que a partir de agora, quando eles se propuserem a falar desse período, que eles comecem a mostrar mais essas nossas descobertas, né? Por hora Sim, tem essa exato. desculpinha de que realmente são relativamente recentes. Agora não tem mais para onde fugir. E mesmo, a maioria das descobertas são relativamente recentes, né? Mas mesmo se a gente considerar o que a gente tinha antes, a gente já tinha Historicossauros, né? Que é um dos mais antigos do mundo. A gente tinha o Saturnalia tupiniquim, que é um dos dinossauros que por muito tempo foi o único sauropodomorfo do Carniano, né? Ou pelo menos o único dinossauro reconhecido como tal, né? Posteriormente o Velociraptor, que também é do Carniano, ele era inicialmente considerado um terópode, hoje em dia ele meio que não tem como dizer que ele não é um sauropodomorfo, né? Então ele também é reconhecido como um sauropodomorfo, né? Então a gente tinha o Saturnário tupiniquim, que apesar de não ser um esqueleto completo, ele era conhecido por mais de um indivíduo, os ossos eram bem preservados, né? Era um esqueleto razoavelmente completo, assim, e que, assim, como é que eu vou dizer? Cientificamente ele não era ignorado, porque não tem como, né? Tipo, as pessoas têm que reconhecer esse tipo de coisa, mas, uhum, digamos, para o público geral, né? Para o público leigo, praticamente não conheciam, assim.
né, esses dinossauros daqui. Alguns dos dinossauros que a gente vê que furaram a bolha, né, principalmente tem que ser os carnívoros, né? Então, principalmente o Burolestes e o Gnatothorax, a gente vê que são alguns dos que mais aparecem ainda. Então, se a gente. Até quando eu gosto de ficar pesquisando novas artes do Gnatothorax, sempre gosto de ver como o pessoal está representando ele assim. E, sei lá, toda hora eu tô encontrando artes novas, assim. Se a gente vê Sim. algum outro, se a gente comparar, né, com algum outro, a gente já vê bem menos, assim. Então, isso indique também uma preferência das pessoas, no geral, assim, por dinossauros carnívoros, né, ou esse tipo de coisa, assim. Talvez o Gnatogorus, por ele lembrar, sei lá, Velociraptor, ou alguma coisa assim, também É. ajude um pouco, né, a subir a popularidade. A gente sabe que o pessoal gosta desses bichos aí, que, né, ficaram bem populares, então acho que Sim. essa questão ajuda, assim. A galera gosta aí dos Descoberto dinossauros. o ancestral antigo do Tiranossauro. Ah, tem que ter, É né? sempre assim, o ancestral mais antigo do tiranossauro. Cara, é muito É sempre engraçado isso, porque não importa, assim, não importa o quão próximo ou quão distante é o animal, é sempre as assim. manchetes vão ter que ter uma comparação com o tiranossauro, né? Impressionante, assim. Então, até o bicho do Triássico aqui, que a gente descreve eventualmente, ou que faz estudos Uhum. sobre, né? Quando vai parar em algum portal de notícia, assim, o pessoal sempre acaba fazendo uma comparação com o tiranossauro. O tiranossauro virou a referência, assim, para tudo, né? Então, é É, impressionante, assim. medida de tempo, né? Tipo, o mais antigo que o T-Rex, mais Isso. medida de tempo e de tamanho também. Tiranossauro é medida de tamanho, é predador maior que o tiranossauro. Sim, É exato, sempre cara. assim, né? É muito legal isso. Às vezes até para bichos que nem são dinossauros, assim, então é, o pessoal perde a Uhum. linha disso aí. É bem legal de ver, assim. Sim. Então, a gente falou aqui um pouco então sobre como foi a origem e desenvolvimento desses grupos desses primeiros dinossauros, mas o que consolidou, né, os dinossauros como vamos falar aqui, um negócio meio dramatizado, mas consolidou eles como os senhores do Mesozoico, né, foi a extinção no final do Triássico, né? Então, a gente tem uma grande extinção em massa no início do período Triássico, que é a maior de todas, e a gente tem outra extinção em massa no final do período Triássico, que acabou com uma cacetada de linhagens de animais, inclusive animais que competiam, imagino que diretamente com dinossauros, e foi com essa extinção que os dinossauros, então, eles encontraram um mundo bastante vago para eles preencherem. É isso, não é? Ou Não, enganado? exatamente, assim. Então, a gente tem, né, a extinção a extinção permotriásica que é, abre, abre vagas ali para os arcossauros, no geral, se diversificarem e originarem os dinossauros, né? A gente tem, então, o evento pluvial do Carniano ali que ajuda a dar um empurrãozinho para os dinossauros se diversificarem mais ainda. E no final do Triássico a gente tem essa grande extinção que permite que os dinossauros, então, consigam, né, se desenvolver bem mais ainda ao longo do Jurássico e do Cretáceo. Como tu falou, tinha várias linhagens que competiam diretamente com os dinossauros, né? Então, a gente tinha falado bem lá no início a respeito dos pseudossucos, né? Então, tinha toda uma variedade de pseudossucos, tanto herbívoros quanto carnívoros, que competiam com os dinossauros, né? E que são extintos nessa virada do Triássico para o Jurássico, e várias outras linhagens também, como por exemplo, vários sinodontes, por exemplo, sinodontes de sinodontes, que principalmente os sinodontes e os dissinodontes herbívoros, né, ocupavam nichos ali que talvez tenham sido preenchidos por dinossauros depois no Jurássico. Então, a Uhum. gente vê que a história evolutiva dos dinossauros aí, ela é, sofreu, né, esses empurrões evolutivos, digamos, esses empurrões evolutivos com base nessas extinções. E depois Uhum. acabou que uma extinção, né, da mesma forma, eliminou os dinossauros não avianos, deixando apenas as aves, né, sobreviventes aí até os dias de hoje. Poxa vida. É uma história marcada por extinção, a história dos dinossauros, né? Maurício, quero agradecer muito a sua presença nesse programa hoje. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. Tenho certeza que você sanou muitas dúvidas do público aí sobre o surgimento e evolução dos dinossauros, né? Então,
Fico muito feliz pela sua participação. Alguma mensagem final que gostaria de deixar para o público? Então, eu agradeço, né, bastante o convite de vocês. É sempre um prazer poder falar sobre esse tema, né, que é um tema que eu gosto bastante, tanto é que isso foi o que eu escolhi para trabalhar tanto na minha graduação, né, durante a realização do meu TCC, quanto agora no mestrado, e pretendo seguir fazendo isso no doutorado também. Os dinossauros em si, e estudar ali, pesquisar a respeito da origem deles é algo que eu acho bastante fascinante. E espero que isso fascine também os ouvintes. Ah, espero também que isso, como é que eu vou dizer, influencie, né, outras pessoas a querer buscar mais a respeito desse tema, a talvez, né, alguém que queira vir trabalhar aqui com a gente, que se interesse, né, por esse tema também, para poder nos ajudar a investigar essas questões, porque digamos assim, espaço para trabalho é o que não falta, assim, a gente tem muito agora, principalmente pós-pandemia, que a gente pode voltar, né, a fazer os trabalhos de campo, a gente está com muito material novo, assim, muita coisa nova para ser estudada, né, ou então muita coisa para sair também, e a gente está precisando de mais gente para trabalhar nesses materiais. Ah, Opa, viu, gente? Tem vaga aí para paleontólogo. é só vir. Então é isso, vou tentar chegar nos comentários ali para responder dúvidas se o pessoal tiver também. Espero ter sido claro, né? Às vezes eu sei que eu me enrolo um pouco para comentar, mas acho que deu Sem para problema. explicar as Uhum. questões aí. E é isso. Mais uma vez, muito Uhum. obrigado pelo convite e estou ansioso para ver aí os novos episódios. Aí, de nada. Havia alguma coisa que você queira falar de finalização? Agradecer o pessoal novamente. No dia que o episódio for postado, nós vamos estar ao vivo, né? Então o pessoal pode ficar mandando as perguntas, a gente vai poder responder se a gente souber. Se a gente não souber, a gente pode encaminhar para o Maurício É, também, para poder dar uma é, ajudada a gente. Então é importante assistir no dia justamente por isso, porque ter essa interação, a gente consegue tirar algumas dúvidas ali. E basicamente isso mesmo. isso aí que o Davi falou, né? Apesar desse programa não ser ao vivo, a gente está ao vivo no chat, né? Do YouTube, respondendo perguntas, conversando com vocês, né? Então, porque esse vídeo entra como estreia, né? Mas, enfim. Então, muito obrigado pela sua presença também, Davi. Valeu por participar de mais esse programa comigo, né? Me ajudando aqui a fazer algumas perguntas, discutir esses assuntos. E para a galera aí que está nos ouvindo, não se esqueça então de deixar o seu curtir, comentário o que vocês acharam do programa. Não se esqueçam de compartilhar aí com amigos, com familiares, com conhecidos, com inimigos, com, com quem vocês conhecerem aí. E fiquem ligados nos próximos episódios, né? Tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, né? Que vocês podem nos acompanhar por lá também. Certo? E não se esqueçam de seguir o Paleoblog nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, que é lá que vocês podem enviar as perguntas dos nossos próximos episódios. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado pela atenção de todos vocês aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E até um próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.